Pode ir. Na terça-feira que vem, os Sinduscom Norte e Noroeste promovem em Maringá um seminário para discutir uma nova norma técnica publicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Que norma é essa e que mudança ela promove? É o que nós vamos saber com a engenheira civil Maria Angélica Covelo Silva, que será palestrante no evento e está com a gente. Olá, Maria Angélica, tudo bem? Bom dia a todos. Maria Angélica, o que diz essa nova norma técnica? Essa nova norma é uma norma de garantias para edificações com prazos recomendados e diretrizes para que uma construtora, uma incorporadora ou um prestador de serviços de construção ofereça garantias àquelas que não estão definidas em lei para os seus clientes, proprietários de edificações ou de unidades habitacionais ou outros tipos de unidades. E que tipo de garantias? Como elas eram antigamente? Então, nós no Brasil, diferentemente de outros países, só temos a definição das garantias em lei no Código Civil para as construções em relação àquilo que é segurança e solidez das construções. E todo o resto de outros itens que não afetam a segurança e a solidez ficam definidos, não estavam completamente definidos, estavam definidos apenas em manuais do setor e, há 10 anos atrás, uma norma que definiu ainda de forma incompleta para edificações residenciais, né? Uhum. E para as construtoras, o que essa nova norma implica? Ela traz uma precisão do que a construtora deve oferecer de garantia para os seus clientes, seja uma construtora que está construindo para clientes finais ou para outro tipo de edificação, né? Por exemplo, uma empresa que vai construir sua sede, uma creche, um hospital, seja o que for, e de forma detalhada, não só com aquilo que a lei diz, mas os outros aspectos que não estão na lei, que são os outros itens de uma edificação. Por exemplo, todos os itens de revestimentos, de portas, de janelas, de todos os itens que não estão abrangidos pela lei. E isso traz um detalhamento bem maior. Uhum. E como ficam as obrigações dos consumidores, né, em relação aos cuidados com as edificações? O que muda com essa nova norma? Ela vem trazer, como todo produto, né, nós como consumidores sabemos quando a gente compra qualquer produto, que para ter direito à garantia, a gente tem que seguir as recomendações de uso e de manutenção, né, e senão a gente perde o direito de garantia. Então, ela vem definir precisamente todas as incumbências de todas as partes, inclusive do proprietário, usuário das edificações, com relação ao uso correto e à manutenção que ele deve fazer, né, para que ele tenha direito às garantias. Então, hoje, muitos consumidores querem ter direito a essa garantia e, às vezes, não estão com o direito assegurado porque não fazem essa manutenção? Exatamente, né? Nós temos uma dificuldade na construção civil de que os proprietários entendam que a edificação, ela sempre, acho que todo mundo tem a ideia de que uma edificação é sólida demais, né? Uhum. E que não precisa fazer nada nela para o resto da vida, e não é assim, né? A edificação envelhece as suas partes também, e se elas não forem mantidas adequadamente, elas vão apresentar falhas que não podem ser cobertas pelo produtor a vida inteira, né? O produtor, o construtor, ele tem responsabilidade naquilo que é falha de construção mesmo, comprovadamente, falha de projeto ou de construção ou dos materiais. Mas aquilo que decorre do mau uso ou da falta de manutenção não pode ser coberto pela garantia. Exatamente o que se caracteriza como mau uso de uma edificação? Nós temos vários itens, sabe, Luciana? Por exemplo, temos uma incidência muito grande de problemas em instalações hidráulicas por mau uso, né? As pessoas colocam nas tubulações coisas que não devem, deixam de limpar uma caixa de gordura, deixam de fazer a repintura de uma fachada, né? Quando a gente deixa de fazer a repintura, a gente deixa as microfissuras
entrando água, umidade, que vai prejudicando cada vez mais, né? Colocar peso maior do que pode em determinados ambientes, a gente recebe uma orientação de qual é o peso que se pode colocar numa laje, por exemplo, né, nos pisos, e muitas vezes se faz reformas e coloca coisas a mais do que podia, instalações elétricas que vai se puxando gambiarras, digamos assim, né? Então, tudo isso caracteriza-se como mau uso. Essa repintura que você citou deve ser feita de quanto em quanto tempo? Normalmente, a gente tem os manuais de uso e manutenção que as construtoras entregam, né? E nesses manuais ficam definidos esses prazos em função do tipo de produto e de sistema que foi aplicado, né? Varia aí de 3 anos, por exemplo, até um pouco mais, dependendo do tipo de sistema de revestimento que foi utilizado, né? Mas ela é muito importante para conservar, né? E eu sempre falo que o usuário, o proprietário tem que entender que isto é a própria valorização do imóvel dele, né? Uhum. E segundo essa nova norma técnica, então, caso não haja a correta utilização, o consumidor ele perde o direito à garantia? Ela deixa muito claro que das condições que podem gerar perda de garantia é se comprovadamente não foram feitas as manutenções indicadas pela construtora, né? Se fica comprovado que a manutenção não foi executada, não pode se atribuir como falha da construtora, né? Mas quem vai avaliar isso? Normalmente, há uma avaliação entre as duas partes por consenso, né? Se não há esse consenso, aparece a figura sempre de uma perícia, né? Se há a necessidade de uma perícia, porque não houve consenso entre a construtora e o seu cliente, vai ser um perito que vai constatar a origem da falha, a natureza da falha, se ela é cabível ou não, como responsabilidade da construtora, né? E quando essa nova norma entra em vigor? Na construção civil, nós temos uma data que marca essas situações, que é quando esse empreendimento, seja uma casa, seja um edifício, seja o que for, dá entrada na prefeitura com o protocolo para aprovar aquele projeto. Então, esta data foi marcada agora no dia 12 de junho para todos os empreendimentos que forem protocolados nas prefeituras a partir daí. Então, essa norma é aplicável para esses empreendimentos que forem protocolados em prefeitura a partir de 12 de junho. Certo. Então, antes desta data, não há como utilizar essa nova norma. Não, até pode. Por exemplo, se uma construtora já tem um empreendimento em andamento, que ainda vai entregar, e ele não estaria enquadrado, porque foi protocolado antes, mas ela quer utilizar esta norma, porque ela é mais adequada, ela pode utilizar, porque ela já está publicada desde 12 de dezembro. Entendi. Agora, de forma geral, a norma da ABNT, essa nova norma, traz mais segurança jurídica para os dois lados? Sem dúvida, né? Para a construtora, não havendo este detalhamento, que, como eu disse, foi feito um levantamento muito grande para elaborar a norma de como se pratica isso em vários países, e nós, no Brasil, deixamos muito aberto só essa questão da solidez e segurança que está regrada em lei. Então, como isso só se refere dessa forma, muitas vezes se enquadra como 5 anos aspectos de acabamentos ou que não caberia 5 anos. Então, para a construtora, esse detalhamento que ela trouxe é uma segurança maior, porque vai se atribuir prazos adequados a cada item em função do que ele tem de função no edifício, na edificação, né? E para o consumidor também, porque abrindo-se detalhadamente, ele sabe exatamente o que está coberto, que tipo de falha está coberto, e para cada item de uma edificação. E há muita judicialização hoje em dia? Há muita judicialização justamente por esta falta de definição, né? Falta de detalhamento de como devem ser essas garantias. Então, o meio técnico de construção e engenharia acredita que esta norma veio trazer
muito mais segurança para todos, para que isso fique claro sobre todas as incumbências, responsabilidades e sobre os prazos em relação a tudo que está dentro de uma edificação, né? Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Até mais. Obrigada, Luciana. Tchau. Nós conversamos com Maria Angélica Covelo Silva, engenheira civil, e será palestrante de um seminário que é promovido pelo Sinduscom Norte e também pelo Sinduscom Noroeste, e que será realizado na terça-feira que vem. O Sinduscom é o sindicato da construção civil, então os dois sindicatos do Norte e do Noroeste se uniram para promover esse seminário que será realizado em Maringá, na terça-feira que vem, e que vai discutir essa nova norma técnica publicada pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas.